Louvado seja o nome do Senhor. Mais um culto online, maravilha de domingo, essa noite abençoada. E você que está aí, meu querido, minha querida, você é um abençoado, você é uma abençoada, porque Cristo na cruz te abençoou. Então vamos, com os olhos iluminados nessa noite, ministrar a palavra e você receber aí onde você está de bom grado. Primeiro nós vamos cantar, depois orar e depois ministrar a palavra. É um culto, né? Nós somos a casa onde mora o Espírito Santo, nós somos a morada de Deus, nós somos a igreja. Nós estamos reunidos aqui no meu lar, congregados, e aí também, se você está nos ouvindo, está congregado aí, em espírito conosco, e aí na sua família, se tiver um, dois ou mais ou três, Cristo está presente na tua vida. Vamos louvar a Deus nessa noite? Grato a Deus pela graça alcançada em Cristo. Grato a Deus eu estou pela graça alcançada em Cristo. Por me justificar, sendo injusto, por graça em Cristo. Toda honra, majestade e louvor a Deus. Somos mais que vencedores em Cristo, pois não há condenação. Adorai ao Senhor que venceu por nós. Sim, glorifique a Deus. Adorai ao Senhor que venceu na cruz. Grato a Deus eu estou pela graça alcançada em Cristo. Por me justificar, sendo injusto, por graça em Cristo. Toda honra, majestade e louvor a Deus. Somos mais que vencedores em Cristo, pois não há condenação. Adorai ao Senhor que venceu por nós. Sim, glorifique a Deus. Adorai ao Senhor que venceu na cruz. Glória a Deus, Abba Pai, Cristo venceu na cruz por nós. Amém. E daqui a pouco nós vamos estar ministrando uma palavra abençoada da parte de Deus para nossas vidas. Vamos cantar mais um corinho aqui. Eu quero te saudar nesta noite com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz, abençoado. Glória a Deus pelas nossas vidas. Quero saudar-te como abençoado. Quero saudar-te como escolhido, porque desde antes Deus te predestinou. Porque desde antes Deus te santificou. Te declaro santo, te declaro livre, te declaro salvo em Cristo Jesus. Te declaro santo, te declaro livre, te declaro salvo
declaro santo, me declaro livre, me declaro salvo em Cristo Jesus. Glória a Deus, Abba Pai. Então, na cruz, eu já posso, pela palavra de Deus, te declarar que no teu espírito tu és santo. Você é livre, porque Cristo te libertou. Pelo sangue foi feita a redenção da nossa vida. E Ele nos salvou. E eu posso declarar que em Cristo Jesus, a graça foi derramada na nossa vida. Amém. Estamos salvos. Quem está salvo na nossa vida? O nosso espírito. Porque esse corpo carnal, ele vai para o pó. De onde veio, vai voltar. E o nosso espírito, de onde veio, vai voltar também. Que foi do céu, da mão de Deus. Vai voltar para lá. Crês tu nisto? Então vamos ministrar a palavra nesta noite. Glória a Deus pelas nossas vidas. Abba Pai, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar aqui na unção do Espírito Santo, porque Cristo, quando nós falamos Cristo é Deus, o nome de Deus hoje para nós é Cristo. Cristo é o verdadeiro Deus. Está entendendo, meu querido? Então, Ele está em mim, Ele está em você. E toda honra e toda glória, tudo que nós produzir na obra de Cristo, toda honra e toda glória é dada a Ele. Amém. Viu? Glória a Deus. Não é para nós a honra, não é para nós a glória, para Cristo. E pelo contrário, nós também somos honrados por Ele. Nós também somos glorificados por Ele. Só de nós estarmos aqui na mais perfeita saúde, corpo saudável, a mente sã. Nós pregamos sobre a sã doutrina, o que era a sã doutrina na semana passada. Onde está a sã doutrina, nós vimos tudo, está na mensagem. E vamos à mensagem de hoje. Tem até um título aí na mensagem aí, eu coloquei doutrina antes da cruz e depois da cruz. E eu não escrevi aí, mas fala das duas manifestações de Cristo. Jesus antes da cruz e Jesus após a cruz. Isso é assunto que nós poderíamos pregar o ano inteiro. Mas nós damos basicamente para ir entrando em outros assuntos e incorporando mensagens. Por exemplo, eu vou pregar sobre a doutrina hoje, mas vai ter muitas revelações que eu não sei o que vai ser revelado aqui. Para todos nós, Deus nos dá coisas grandes e maravilhosas. Como está escrito lá no livro de Jeremias, no passado, Deus falou com o povo e Ele disse, ó, que se quiseres, Ele acrescenta coisas grandes e maravilhosas na nossa vida. Então nós temos que crer para as coisas que Cristo já fez lá na cruz ser acrescentadas na nossa vida. Recebemos a herança, recebermos as bênçãos de Deus. Oh, maravilha, né? Então, nós estamos aqui com hoje 3 Bíblias, porque se precisar nós ver as traduções, que dá uma diferença na tradução. Nós temos aqui uma e mais 2 aqui. Você vê que nós temos que estudar para ver os tradutores, né? E nós vamos entrar agora, da agora para frente, assuntos profundos, né? Polêmicos. Mas nós não temos medo de polêmica, porque o Deus que nós pregamos não é Deus de confusão. E tem um versículo na palavra que diz que errais por falta de conhecimento. Às vezes você está chamando uma pessoa de herege, está falando que ele está falando heresia, mas por fato de não conheceres a palavra. Está escrito lá em Oséias, o meu povo erra por falta de conhecimento. Então, o Evangelho é para quê? Para nós tomarmos conhecimento daquilo que Cristo fez na cruz e como andarmos nesse mundo.
Nós vamos começar aqui em Romanos 4, Romanos 7, versículo 4. Antes de eu ler o versículo, eu vou falar mais 3 versículos aqui. Primeiro, a lei de Moisés, né? Nós estamos mortos para a lei de Moisés. A lei de Moisés, quando Cristo morreu na cruz, ela acabou. Era um mandamento para o povo da lei, para os judeus. Não era para os gentios que éramos nós. Nós estamos mortos para o mundo. Não esse mundo que nós vivemos, as coisas erradas do mundo, o mal que está no mundo. Quando fala que nós estamos mortos para o mundo, é das coisas que Deus não agrada, o mal que está no mundo. Você sabe que o mal está no mundo. As coisas que Deus não agrada estão no mundo. Então, para essas coisas, nós temos que mortificar a nossa carne. Isso aí não tem oração para isso, para tirar isso. É nós que temos que nos fortalecermos no Espírito e o Espírito vencer esse corpo carnal, porque esse corpo carnal só deseja as coisas que Deus não agrada. Como é que nós vamos fortalecer o nosso Espírito, pastor? Se enchendo do Espírito Santo. Como é que se enche do Espírito Santo? Não é estar falando em língua, pulando e esperneando. Se encher do Espírito Santo, meu querido, é estar cheio da palavra de Deus. Se encher do Espírito Santo, meu querido, é estar com a boca confessando o nome de Cristo. É a perfeita oração. A oração na graça é confessar a palavra. E nesta noite eu já estou declarando e confessando a palavra. E olha aqui para mim. Fecha teus olhos aí, ó. Querido Deus e amado Pai. Esta pessoa que está nos ouvindo, meu Deus. Eu não sei o entendimento e o conhecimento delas, mas te peço nesta noite que ilumine os olhos do coração dessas pessoas, para que eles venham conhecer a tua vontade, para que eles venham conhecer verdadeiramente a tua palavra, que já os salvou, que já os santificou e deu a vida eterna verdadeiramente em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso na minha vida e na vida de todos que estão nos assistindo e crendo nesta palavra e colocando em prática na sua vida, para que dê frutos e frutos maravilhosos em nome de Jesus. Abba, Pai. Glória a Deus pelas nossas vidas. Mortos para o mundo e mortos para o pecado. Aquele pecado que separava o homem de Deus na cruz com o sangue de Jesus, ele aniquilou aquele pecado, ele destruiu aquele pecado. Então o mundo, o povo, os eleitos, mesmo os eleitos por causa do pecado de Adão, que estávamos separados, nós fomos reconciliados pela obra salvadora de Cristo. Isso é coisa que as pessoas não pregam e não tem tempo de pregar, porque as coisas deles é mercadejar a palavra. O que nós vemos aí no mundo é as pessoas mercadejando a palavra, comercializando a palavra. Tudo é pago. Mas nessa noite eu te digo, olha, você não tem que pagar nada, sabe por quê? Porque quem pagou o preço pela minha vida, pela tua vida, foi Cristo, né? O que Deus quer de nós, que Cristo quer de nós, é a nossa gratidão, sabe? Estarmos diante dele através da palavra, dos seus ensinamentos, da sua doutrina. Está escrito aí o título, Doutrina, antes da cruz e depois da cruz. 2 manifestações de Jesus. Jesus de Nazaré e Cristo. São 2 manifestações na mesma pessoa. Um antes da cruz e uma depois. Antes da cruz é uma coisa, depois da cruz é totalmente diferente. Por isso que está essa confusão no mundo. E nas ditas casas que mercadejam a igreja não prega isso. Por isso que o povo não tem conhecimento. Tem zelo por Deus às vezes, mas não tem conhecimento. Como os judeus eram. Romanos 10, versículo 1 em diante. Vamos à palavra. Nós anunciamos Romanos 7. Semana passada nós pregamos que a sã doutrina está nas 14 cartas. Não é tudo que está lá dentro, ela está dentro das 14 cartas. E nós demos um exemplo
de um livro que fala da sã doutrina. A sã doutrina é fundamentada em Cristo. 7,4 diz assim, ó, é palavra profunda. O apóstolo Paulo estava fazendo a analogia do casamento nesse texto, e no versículo 4 ele vai falar a respeito disso aqui que nós vamos ler. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei. Está vendo? Nós estamos mortos para a lei. Que lei? Não a lei de Deus, a lei de Moisés. Porque a lei de Deus é eterna. E hoje nós estamos vivendo a lei da fé. Hoje a lei que rege para nós não é mandamentos, é uma lei, a lei da fé. Tudo é pela fé. Ah, mas os mandamentos é para nós, era do Velho Testamento. Hoje o que rege para nós é a lei da fé. Tudo é através da fé. Aquela que é um dom, não é a tua fé. Aquela que Jesus disse, a tua fé te salvou. Isso foi antes da cruz. Depois da cruz é a fé dada por Ele. Um presente, é um dom. Está entendendo? Então vamos prosseguir. Deixa eu fechar essa janela aqui. O ar-condicionado aqui está alto o grau. Glória a Deus. 7,4. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, o apóstolo Paulo está falando que a lei de Moisés, para nós estamos mortos para a lei de Moisés, para aqueles mandamentos, que eram 613 mandamentos. E que Cristo, quando esteve aqui, ele veio para fazer cumprir aquela lei. Porque os judeus não estavam cumprindo, que já foi falado aqui. Vamos voltar lá em Mateus, no livro histórico de Mateus, capítulo 5. Então, capítulo 5, versículo 17. Jesus começa aqui o sermão do monte, aqui no capítulo 5, o sermão da montanha, ou do monte. E aqui no versículo 17, do capítulo 5, ele diz assim, ó, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim anular, vim para cumprir. Está vendo? Nessa versão, aqui que eu estou lendo, é revogar, é a mesma coisa que anular. Não vim para anular. Aí ele está dizendo aqui, eu vim para cumprir. E o versículo 18, porque em verdade vos digo, até que o céu passe, até que o céu e a terra passem, nem um tio, nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E quando essa lei se cumpriu? Quando Cristo morreu na cruz. Quando Cristo, há mais de 2000 anos, morreu lá na cruz, aquela lei que foi adicionada para o povo judeu, ela foi adicionada, porque, vamos voltar aqui mais atrás. Quando Deus tirou o povo do Egito, que estava na escravidão por mais de 400 anos sendo escravos, eles não tinham a lei de Moisés. Aí depois de um período de tempo, eu não vou citar aqui o tempo, que eu não separei aqui, mas é mais de 400 anos e tanto, 430 anos aproximadamente, ele adicionou a lei. Porque aquele povo que saiu do Egito, meu querido, não tinha como Deus julgar o povo. Eles não tinha a lei. Quem não tinha lei não era considerado transgressor, não tinha lei para punir. Matava, roubava, como é que punir se não tinha lei? Então, a lei foi adicionada aqui em Gálatas, vamos voltar lá em Gálatas. Gálatas, capítulo, vamos chegar lá que nós achamos aqui, ó. Gálatas, capítulo 3, versículo 17, ó. Vamos ler os 3 versículos. E digo isto, uma aliança já
anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pôde abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual? Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Está vendo? Então, o povo saiu do Egito, não tinha a lei de Moisés. Deus adicionou por causa das transgressões que eles praticavam. Aí foi dada a lei, quem praticava o erro era julgado e condenado. Tinha a punição na lei. Na graça também tem a punição? Tem, está tudo escrito aqui. Só que nós não vamos entrar hoje em detalhes. Então, 7,4. Romanos 7,4, voltando lá. É quem estuda na graça, o Evangelho da Graça, ele aprende a manusear a Bíblia. Porque a nossa ferramenta principal de Deus para nós é a Bíblia. É o manual para nós. 7,4. Vamos repetir o versículo. Ó. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer de a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Então, Jesus, filho de Maria, chamava-se Jesus de Nazaré, o filho do homem. Jesus de Nazaré, ou filho do homem. Quando na palavra aparece essa expressão, filho do homem, está se referindo ao filho de Maria, que nasceu do ventre de Maria, né? O filho do homem, Jesus de Nazaré. Então, ele tinha ligação com os homens, comia com os homens, andava com os homens, pregava a palavra para os homens. E tinha uma vida normal, igual nós temos aqui nesse mundo. Ele comia, bebia, dormia, sentia frio, né? Ele era um homem carnal igual a nós, Jesus de Nazaré. Por isso que diz aqui que quando a lei, Jesus morreu na cruz, e a lei foi cumprida por ele, aí não é mais Jesus de Nazaré, porque ele ressuscitou. E Jesus ressuscitando, a ressurreição de Jesus é diferente da nossa. Isso aqui você vai ficar com uma pulga atrás da orelha, mas Deus não é de confusão, que agora eu não posso te explicar, que vai entrar no outro assunto. A ressurreição de Jesus é diferente da nossa. Por quê? Porque Jesus ressuscitou e ainda permaneceu no seu corpo carnal 50 dias aqui na terra, com os seus discípulos, comendo, tendo um corpo carnal, ainda não era o corpo espiritual glorificado. Tomé disse, olha, os apóstolos disseram para Tomé, nós vimos o Senhor. Tomé disse, não, eu só acredito se eu ver. Ele tocou em Jesus. E um corpo espiritual não tem jeito de você tocar um espírito. Então Jesus ressuscitou de uma forma diferente. Nós, quando ressuscitar, já vai receber o corpo espiritual, o corpo glorificado e direto para a nossa casa, a nossa morada. Porque a Bíblia diz que nós estamos aqui de passagem. Esse mundo aqui não é a nossa casa, não é a nossa morada. A nossa morada é com Deus. De onde nós viemos, o nosso espírito veio do céu e o nosso espírito vai voltar para o céu. Amém. Diferente desse corpo carnal, que veio do pó e vai voltar para o pó. Você já foi no velório? Tem aquelas grinaldas lá e tem o ditado: o pó volte ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Quase todo velório tem essa frase do livro de Salomão. Né? Tá certo o ditado? Tá. Porque quem vai voltar para Deus não é esse corpo carnal nosso, meu querido. É um corpo transformado, diferente. Sabe? Diferente. Nós vamos chegar lá. Calma. Nós temos tempo. Nós temos todo o tempo. Sabe por quê? Se não der tempo de nós ouvirmos essas coisas todas da palavra, nós vamos ouvir do próprio Deus. Lá na glória.
Ah? As coisas que nós não aprendemos aqui, porque a palavra diz que o Evangelho já foi pregado a toda criatura. E que os eleitos de Deus, o Evangelho está gravado no nosso coração. É por isso que quando você ouve uma determinada palavra, você diz, olha, mas eu sentia na minha consciência que eu não devia fazer aquilo, porque a palavra está dentro do teu coração. E nesse momento ela está sendo ativada na tua vida e você está lembrando dessas coisas que você acha que sabia e que está dentro do teu coração. Ah, parece que eu já vi aquela pessoa em algum lugar. Você já viu, não lembra. Sabe? Essas coisas que nós estamos estudando. Vamos prosseguir a palavra aqui, ó. O outro. Então, nós vimos aqui que nesse versículo aqui, 7:4, na lei, Jesus veio cumprir a lei. Vamos em Gálatas aqui, 4:4. Por que Jesus veio? Nós já temos uma mensagem. Nós já pregamos aqui porque Jesus veio. Aí aqui vai dizer 4:4. Diz assim, ó. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei. Então, Jesus de Nazaré, ele era judeu. Jesus de Nazaré era judeu. Ele era mestre dos judeus. Jesus de Nazaré, o filho de Maria. Nascido de mulher, judeu. Quando ele estava lá em Jerusalém pregando, que escolheu os discípulos, se nós estivéssemos lá em Jerusalém, nós éramos gentios naquela época. Se estivéssemos lá, um gentil, ele deu ordem a seus discípulos. Vamos ver aqui, voltar lá em Mateus, antes de eu ler o resto lá. Mateus 10. Isso aqui tudo já foi pregado, então já foi pregado, nós estamos recapitulando as mensagens. 10, versículo 5, ó. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não tomei rumo aos gentios. Aquele evangelho, chamado o evangelho da circuncisão, que Jesus estava pregando, ele era para ser pregado aos filhos perdidos da casa de Israel, aos judeus. Diz aqui, ó. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não tomei rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Está vendo? A ordem de Jesus para os 12 discípulos era para levar o evangelho para os judeus. E tem outro versículo que diz: veio para os seus, mas os seus não receberam. Aí o que é que aconteceu? O plano de salvação veio para nós, que éramos gentios. E por isso que fala a palavra que nós já pregamos aqui, nós fomos adotados, enxertados na oliveira verdadeira. Glória a Deus. Deus foi contra, ele criou a natureza e para fazer isso ele foi contra a própria natureza e pegou a oliveira braba, o galho da oliveira braba, que era nós, que éramos gentios, e enxertou na oliveira verdadeira, que é onde o povo de Deus é formado. A igreja verdadeira, a oliveira verdadeira. Está entendendo, meu querido? O povo de Deus verdadeiro. Então, hoje, depois da cruz, não tem judeu nem gentil. Ele veio formar um povo onde reina a graça, o amor de Deus. A graça é amor. Porque Deus, vamos ler lá também no Evangelho, no livro histórico de João, 3,16. Diz aqui, ó, 3,16. Quando nós pregarmos a palavra, o tempo passa rapidinho, o tempo é curto. 3,16 diz aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vendo? Aí os judeus não recebeu. Aí Cristo ressuscitou, separou um apóstolo para pregar a graça, deu o evangelho na mão dele e vai pregar para os gentios. Nós vamos trazer uma mensagem futuramente sobre o que era o combate que Paulo disse. Combatiu o bom combate. Não é igual as pessoas estão falando aí. Ah, ele morreu, mas combateu o bom combate. Não é isso não que eles estão falando aí, não. O combate que Paulo está falando lá, nós vamos ter uma mensagem mais profunda,
era que Paulo estava pregando o Evangelho da Graça e ele estava vivendo a lei de Moisés. Então, a luta de Paulo era Paulo mostrar para eles que a lei estava morta, tinha morrido na cruz e que reinava naquela época o Evangelho da Graça, quando ele recebeu da mão de Jesus Cristo. Porque quem segue um mandamento da lei hoje, ou 2 ou 3, está afastado de Cristo. Está vivendo pelas obras da lei. É a realidade da palavra. As pessoas não leem a palavra. Elas dizem, pastor, ora lá por mim, faz isso por mim lá e paga. E não é assim. Porque cada um de nós temos a capacidade que foi dada por Deus de crer e não necessitar de outras pessoas em relação ao mundo espiritual. Porque tudo, a nossa vida espiritual na cruz foi resolvida, querido. Querida, na cruz, a tua vida espiritual foi resolvida. Você vai para uma determinada igreja que chama-se denominação, sua vida espiritual não vai se definir lá não, porque a tua vida espiritual foi definida na cruz. Tem até um hino que eles cantam aí, que a mulher fala, já preparou um bode para a tua vitória. Isso é a música da lei de Moisés. Na lei de Moisés tinha que levar o animal para ser sacrificado. Então, essa música é da lei, não tem, Deus não recebe um louvor cantado dessa maneira, da lei de Moisés. Já preparei um bode para a tua vitória, aquilo era da lei. Porque na graça, o sacrifício foi de Cristo na cruz, ele morreu, sacrificado, foi o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Quando João Batista viu Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro não é mais Cordeiro, porque ele morreu na cruz, tirou o pecado do mundo e hoje vive em nós. Ele está vivo, querido. Você lembra aquele hino que nós cantamos? Porque ele vive, posso crer no ar. A pessoa termina de cantar esse hino e está se maldizendo. O hino conta a graça, mas ela não crê. As pessoas não crêem na palavra. Ela só crê num homem que vem lá de São Paulo, ó, é um pastor fulano de tal, mais abençoado. Você também é um abençoado. Eu sou um abençoado, você é um abençoado. O mesmo poder que eu tenho, você tem. Que o poder de Deus é a palavra dele. Oh, glória a Deus. Vamos prosseguir. 2 manifestações de Jesus naquele versículo. Vamos voltar lá novamente. Né? As obras. Vamos ler aqui um versículo em Efésios 2, 8. É o Evangelho da Graça, querido. 2,8, diz assim, ó, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Um dom é um presente de Deus. Você não merecia, eu não merecia, mas Ele deu assim mesmo. Ele me escolheu e deu. Esse aqui é teu presente. É uma parte de mim em ti. Porque as coisas que você vai ouvir, você não vai crer dentro de ti mesmo. Então eu vou colocar o meu Espírito dentro de ti. E ele vai interceder por você, vai orar por você, vai convencer você das coisas que é a minha verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essas coisas não pregam por aí. Nós estamos pregando na internet. Nós temos vários homens de Deus pregando na internet essa mesma palavra. Se não tiver de acordo com isso aqui, ó, com o Evangelho da Graça, não é graça, é religião. A graça, Deus não é uma religião, Deus é Deus. Ele não depende de mim, Ele não depende de homens. Nós, pelo contrário, é que dependemos dele. Eu preciso dele na minha vida. Para quê? Para me orientar através da sua palavra. Olha, e ele não manda recado por homem não, viu? Oh, ó, Ciclano, Deus falou comigo meia-noite, de madrugada, eu estava em oração e ele mandou um recado para vocês. Isso é mentira, viu? É emoção da carne. Isso aí existia na lei de Moisés, antes da cruz. Depois da cruz, Deus nos fala hoje através do Filho, Cristo, e através da palavra. Está entendendo? Ah, mas eu sou pentecostal. Não, pentecostal é da lei de Moisés. Era os judeus. Teve o dia de Pentecostes, era uma festa chamada Pentecoste. Aí eles celebravam
Pentecoste. Chamava pentecostal. Quem está nessa onda aí de pentecostal, está afastado de Cristo, que é da lei de Moisés. E agora eu falei com você, de agora para frente é mensagens profundas. A verdade vai começar a aparecer. Porque nós estávamos colocando o fundamento, que é Cristo. E Cristo agora, através da sua palavra, a verdade vai aparecer na tua vida. Viu, querido? E Deus, Cristo, prega a palavra hoje no mundo através de nós. Está escrito aqui na palavra. Ele nos usa. A palavra é levada através de nós. Mas porque eu estou pregando a palavra, você não precisa me pagar. Você não precisa me dizimar, porque o dízimo era da lei. Viu? Por isso já foi pago. Ah, mas eu quero ajudar. Beleza. Nós recebemos ajuda para os equipamentos, para ajudar os pobres. Porque o dinheiro da obra é para ajudar os pobres. Não é para enriquecer o homem que está aqui atrás desse púlpito. Porque eu já sou rico, querido. Eu posso não ter dinheiro, mas eu sou rico. Porque eu tenho a prosperidade de Deus na minha vida. A minha saúde vale mais que $1 milhão. A minha família vale mais que euro. Viu? Isso é riqueza. Preciso de dinheiro? Preciso. E o dinheiro o que é na tua vida? O dinheiro é o resultado da prosperidade de Deus na minha vida. O dinheiro é o resultado da prosperidade de Deus. Isso é a verdadeira prosperidade de Deus. O dinheiro é acrescentado para nós pagarmos as nossas contas e comprar os nossos alimentos. Está entendendo? Isso é a verdade de Deus. Perdão. Vamos prosseguir. Efésios 2:8, né? Nós lemos aqui, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, não de obras para que ninguém se glorie. Está vendo? Está citando que não é pela lei. A lei, a justiça de Deus na lei de Moisés era justificada pelas obras. O homem tinha que fazer para receber de Deus. Na lei de Moisés, no Velho Testamento, o homem tinha que fazer para receber de Deus. E na graça? Nós já recebemos de Deus, sem precisar fazer nada. Nós estamos falando da doutrina antes da cruz e a doutrina depois da cruz. Nós pregamos aqui sobre a sã doutrina. A doutrina do Velho Testamento era o evangelho da circuncisão. O evangelho da circuncisão. E na graça, o evangelho da incircuncisão. Não tem obras. Tudo foi feito por Cristo na cruz. Minha salvação, Ele me salvou na cruz. Ele me santificou na cruz. Você é um santificado do teu Espírito, você é santo no Espírito. Não é esse corpo velho que nós temos, esse corpo carnal, que aparentemente a pessoa olha, é tão bonito, né? Mas Deus, quando olha para nós, Ele vê o que está dentro desse corpo, o Espírito que Ele colocou dentro desse corpo. É a essência de Deus que está em nós. Isso é a verdade de Deus. As duas manifestações de Jesus. Então, quando Jesus morreu na cruz, e agora? Como é que fica? Então, depois da cruz, nós seguimos o Cristo ressuscitado. Como é que nós seguimos Ele? Através disso aqui, Romanos 1. Já foi citado aqui. Por isso que repete muito. Sempre lembrando aos irmãos, em Cristo Jesus, meu querido, você é meu irmão, viu? Em Cristo Jesus, você é minha irmã. Se Ele te escolheu, você é meu irmão. E eu digo, mano, eu te amo em Cristo Jesus. Viu? Eu adoro a Deus e te amo em Cristo Jesus. Com todo respeito, com toda honra e toda glória seja dada a Deus. A nossa doutrina, nós vimos que no Velho Testamento era a lei de Moisés. A nossa doutrina na graça está aqui em Romanos 1. Aqui, ó. Vou ler só o versículo 5 que nós já lemos na semana passada. Nós lemos do 1 o versículo todo, o capítulo todo. Diz assim, ó, por intermédio de quem viemos a receber
Intermédio de quem? Aqui no versículo 5 está o contexto, aqui no versículo 4 está o contexto. Ó, vamos ler o versículo 4. E foi designado o Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. A saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Então a nossa doutrina, nós obedecemos ela pela fé que foi nos dada. A graça e o apostolado. O que é a graça? É o fundamento. E o que é o fundamento? Cristo. É a pedra angular, a pedra da esquina, a pedra de escândalo, como dizia no Velho Testamento. E o apostolado o que é? O ensinamento da pedra, o ensinamento do fundamento, o ensinamento de Cristo. Eu estou edificando sobre o fundamento nessa noite. O apóstolo Paulo também falou sobre isso. 1 Coríntios 3,10 diz aqui, ó. 1 Coríntios 3,10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Eu digo para mim mesmo, irmão Zé Ramalho, olha como tu está pregando a palavra de Deus. Ó. Veja como está edificando o fundamento. Você está falando de Cristo mesmo? Você está falando a verdade de Deus mesmo? Jesus não disse, conhecereis a verdade. Perdão, meu querido. A garganta está secando. Vamos. Você conhece a verdade? Você está pregando a verdade que Jesus, quando esteve aqui, o Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Ele morreu e ressuscitou. Estás pregando a verdade? Estou. Quem é testemunho que eu estou pregando a verdade? Antes de você, é Deus. Porque se eu não estiver pregando a verdade, Ele sabe o que fazer comigo. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas que não obedecem a Deus têm o seu pago. Aquilo que você plantar é aquilo que você colherá. É? Jesus de Nazaré. Mas, pastor, e esses ensinamentos que Cristo ensinou para os judeus servem para nós? A lição é isso. Mas vamos ver o que o apóstolo falou em Hebreus. Aqui agora eu vou nas outras versões também. Hebreus, capítulo 6. O que é que nós temos que fazer com o que foi pregado da lei de Moisés para nós? Hebreus 6, vamos ver aqui, ó. Vou ler o primeiro versículo, ó. Dessa Bíblia é mais difícil de entender, ó. Por isso, ponde de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, das obras mortas e da fé em Deus. Deixa essa Bíblia aqui, vamos pegar outra aqui. Ó. Tem mais duas aqui. Tem mais umas 15 ali, mas vamos ver só em duas. Hebreus, capítulo 6, noutra versão, ó. Aquela ali, eu estudo pela mais difícil. Vamos ver uma mais fácil aqui. Tem a atualizada também, que é perigosa. A atualizada aqui, ó, dos dias de hoje, a linguagem dos dias de hoje é perigosa. Tem muita heresia, viu? Porque o homem, a escritura foi inspirada por Deus, mas foi o homem que colocou no papel. E tem muitos erros gráficos. Tem muitas partes da Bíblia que não existem nos originais e está aqui, ó, como doutrina. E a gente tem que saber disso, para não cair no buraco, não cair na sepultura. Hebreus capítulo 6. Essa aqui é a primeira Bíblia que eu tive, tá velho, ó. Aqui é uma das primeiras Bíblias que eu tive. Traduções boas. 6. Pelo que deixando os rudimentos. Tá vendo? Lá naquela que eu li, princípios elementares. Aqui diz rudimentos da doutrina de Cristo. Prossigamos para a perfeição. E o que é isso? Vamos acabar de ler que eu vou explicar. Da doutrina de Cristo. Prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus.
Isso aqui nós vamos ter mais pregações sobre esse capítulo aqui, que o contexto já começa no capítulo 5 e vem se expandindo aqui. Porque a Bíblia, no original, ela é uma carta. E uma carta, ela é inteiriça. Ela não tinha capítulos nem versículos. Foi colocada, dizendo eles, para facilitar a leitura dos homens, mas para atrapalhar também. Para atrapalhar também o entendimento. Sabia? Porque o homem, aonde o homem mete a mão, ele tem interesse financeiro. Vamos repetir esse versículo aqui da minha parte que eu estou falando. Aonde o homem se mete, ele quer isso aqui, ó, lucro financeiro. Ele quer ter riqueza material e uma posição social na sociedade. Mas, vou te contar uma coisa. Eu tenho uma posição social elevada aqui nesse mundo. Sabe? Oh, glória! Sabe por quê? Porque sou honrado por Deus. Você é honrado por Deus. E Deus habita em ti. Deus mora em mim. Deus mora em ti. A Bíblia nos fala que nós temos um tesouro dentro de nós. É um vaso de barro com um tesouro escondido aqui dentro. Oh, essa palavra maravilhosa. Deixando os rudimentos. Aí aqui fala fé em Deus. No Velho Testamento era fé em Deus. Hoje nós... O nome de Deus no Velho Testamento era chamado de Yeshua, Jeová, vários nomes. No Novo Testamento é Cristo. O nome de Deus no Novo Testamento, na graça, é Cristo. Deus era lá. É o mesmo, É as manifestações de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje, a manifestação é do Espírito. Que Jesus morreu como homem e ressuscitou espiritualmente. É a manifestação do Espírito. E esse ministério que nós já pregamos aqui é o ministério do Espírito de Deus. O Espírito. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 manifestações de Deus. Não é 3 pessoas distintas. É uma só. Pai, Filho e Espírito Santo. Tem pregação também sobre isso. Glória a Deus. Abba, Pai. Você percebeu que eu não falo aleluia? Porque na graça é Abba, Pai. Vamos prosseguir. E aqui diz aqui, nós não vamos ler o 2 não. Aí vai falar as coisas que Jesus ensinou quando estava aqui. E o que é que ele está dizendo? Para nós deixar a parte. Aqueles primeiros ensinamentos, está falando para os judeus, mas serve para nós, porque tem o povo de hoje estão ensinando a lei de Moisés para o povo. Uma coisa que está morta. Por isso que chama obras mortas. Do arrependimento, lá na lei a pessoa tinha que se arrepender e converter. Na lei a pessoa tinha que se arrepender e converter. Na graça, quem nos converteu foi Cristo na cruz. Pelo seu sangue. Não tem livre-arbítrio. Eu vou aceitar Jesus. Não. Foi Ele que nos escolheu. Na lei poderia até ser isso. Mas na graça foi Ele que nos escolheu. Você sabia, querido? Eu preguei aqui sobre a eleição. Ele te escolheu. E não foi no dia que você nasceu que entrou numa determinada igreja, não. Cuja denominação que chama de igreja. Não foi naquele dia que você foi lá e aceitou, não. Foi antes da fundação do mundo, Ele já tinha te escolhido. Agora isso aqui é a loucura da pregação. Se você acredita, é porque você tem um dom que recebeu de Deus. Se não acredita, paciência. Tá? Tudo que Deus tinha para fazer a respeito espiritual da nossa vida, Ele já fez. Ele não vai fazer nada. Ele não vai te salvar, Ele não vai te santificar, Ele não vai te libertar, porque tudo isso já foi feito na cruz. Agora, se você acredita, se não acredita, vai lá atrás de santificação. Se não acredita, vai lá atrás de libertação, fazer campanha de 7 dias. Aquilo lá é só para arrecadar dinheiro para o homem que está lá atrás. O homem que quer ser o intermediário entre Deus e os homens, que a Bíblia diz que não é. O intermediário é Cristo, é Jesus. Tá?
Tá vendo? As verdades estão começando a aparecer. Eu não estou tocando em religião de ninguém. Estou pegando a verdade, viu, querido? Então, quando eu recebi a verdade, eu fiquei chocado. E quando nós começamos sobre Martim Lutero aqui, ó, quando nós começamos a pregar sobre a reforma protestante aqui, que não te ensinaram que se você subir a verdade, você recebe a libertação. Cristo te libertou na cruz, mas você precisa receber a palavra para concretizar a libertação na tua vida. Viu? Graças a Deus, obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado, Senhor, porque o esforço que eu tive de pesquisar, estudar e buscar de Ti o entendimento e conhecimento, valeu. Por isso que chama obras mortas, porque em Romanos, por enquanto aqui, vamos deixar essa aí. Romanos 7, 4 diz assim, ó. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei. Está dizendo o quê? Que nós estamos mortos para a lei. Estamos mortos para a lei. Só que o assunto está bom, maravilhoso, mas nós vamos dar uma pausa aqui. Na quarta-feira nós vamos continuar essa palavra. Tem muita coisa para nós falarmos. E não esqueça aí, doutrina antes da cruz, depois da cruz. Duas manifestações de Cristo, antes da cruz, depois da cruz. Qual é o Cristo que nós seguimos? O mesmo, só que é Ele ressuscitado. E os ensinamentos? É o que Ele ensinou para os judeus? Não, é o que Ele ensinou no Evangelho aqui para nós. Tá? Na lei de Moisés, um homem tinha que se apresentar em Jerusalém em todas as festas obrigatórias. Se não aparecesse lá, tinha a punição. Na graça nós temos que aparecer, se apresentar? Não precisa, sabe por quê? Porque lá Deus, a presença de Deus era constituída lá no Santo do Santo, dentro de uma arca. A pessoa tinha que ir atrás de Deus. Hoje não precisa, porque Deus habita em nós. Não precisa você ir em um monte orar atrás de buscar Deus, porque Ele habita em você. Eu ia no monte buscando um Deus que estava dentro de mim, não sabia. Como é que eu ia buscar um Deus que estava dentro de mim procurando no meio do mato? E tinha manifestação? Tinha. É da nossa carne, senhor. Falar como mineiro. É da nossa carne a manifestação. Você já viu aquele negócio que eu arrupiei todo? Isso é emoção da carne. Agora, quando você se emociona no espírito, é diferente. Tá? Nós temos que discernir o que é emoção do corpo e o que é do nosso espírito. Aí o homem engana o outro facinho, porque engana com a própria palavra. Engana com a própria palavra. Aí chama-se obra morta, porque tudo que fazia na lei, e quem estiver fazendo agora, que a lei está morta, que Cristo cumpriu a lei na cruz, por nós, ela está morta, não existe mais perante Deus. O que Deus vê hoje, perante a lei dele, é a fé que Ele colocou em cada um de nós. Se você está com a fé ativada na tua vida, o Espírito Santo está ativo na tua vida. Tem manifestações do Espírito Santo. Então, meu querido, vamos dar uma pausa aqui, porque, graças a Deus, palavra na boca do vaso de honra tem. Viu? E toda honra e toda glória dessa palavra está na minha vida, é para Cristo. E eu desejo para você uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Eu não sei a hora que você vai estar ouvindo essa mensagem, mas a hora que você estiver ouvindo, Deus está presente na tua vida. O autor e consumador da nossa salvação, que é Deus, é Jesus, é Cristo, Ele estará presente aí junto contigo. Ele estará presente junto às tuas dificuldades. Ele estará presente junto a teus problemas. E Ele vai na tua mente, discernir na tua mente o que você deve fazer. Graça e paz, abençoado e abençoado.